Sonic Adventure 2 com certeza é um dos melhores jogos 3D dos anos 2000, e isso não é à toa, até porque o jogo contém uma história boa, personagens cativantes e uma gameplay muito divertida, além dos visuais 3D que são bem legais. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre esse incrível jogo que cativa muita gente até hoje. Com a chegada do 30º filme da franquia Sonic, que inclusive é um ótimo filme, Sonic voltou a ser lembrado porque até esse ponto quase ninguém lembrava da franquia, e quando esse filme finalmente lançou ele atingiu as expectativas de muita gente e até superou. E esse filme abordou Sonic Adventure 2, um dos primeiros jogos 3D do Sonic, e o último lançado para algum console da Sega, lançado para Dreamcast no dia 23 de junho de 2001. Sonic Adventure 2 tinha o objetivo de ser o jogo mais pro lado da ação, e ser uma despedida aos consoles da Sega, sendo eles SG-1000, Sega Mark III, Master System, Mega Drive, Game Gear, Sega Pico, Sega Saturn, Dreamcast e o Advanced Pico Bena, que foi o último videogame da Sega porque ele não foi feito pela Sega em si, mas sim pela sua subsidiária Sega Toys, que produzia brinquedos infantis. Mas acho que nós já falamos demais sobre a história de produção do jogo, então vamos falar do jogo em si. Bem, por onde começar? Eu já joguei Sonic Adventure 2 na história dos heróis, o máximo que eu joguei do time Dark foi fase do Robotnik, Shadow of the Rouge. Falando em Robotnik, a jogabilidade dele e a do Tails é meio ruinzinha. Tipo, na missão 7 do Tails eu simplesmente fiquei parado porque tinha um buraco enorme e não dava pra passar pulando. Eu tive que ver uma gameplay no YouTube pra descobrir que o Tails planava com a máquina e... a do Knuckles também é meio chata, tipo, são 3 pedaços da Esmeralda Mestre, mas a cada 3 missões é uma fase do Knuckles. E no time da Carujo tem a mesma jogabilidade. A coisa que mais facilita é o radar das Esmeraldas, que pra você que não sabe como ele funciona eu vou te explicar. Quando o pedaço da Esmeralda tá cinza, quer dizer que você tá muito longe. Quando ela tá verde, quer dizer que você tá longe. Quando ela tá amarela, você tá perto. Quando ela tá vermelha, você tá muito perto. As boss battles também são muito boas, e a jogabilidade do Sonic e do Shadow também são incríveis. Tudo nesse jogo funciona muito bem, mesmo com as jogabilidades chatas, o jogo funciona. As fases também são muito bem construídas, e como já falei, personagens incríveis. Falando em personagens, vamos falar de um dos personagens principais desse jogo. O Shadow, considerado por muitas pessoas, tipo, muita gente mesmo, um dos melhores ou o melhor personagem do Sonic, o que não é à toa, até porque ele tem um visual bom, história incrível e o jogo que ele aparece é incrível. Enfim, vamos falar da lore do Shadow agora. Bem, tudo começa com Gerald Robotnik, avó de Ivo Robotnik e sua neta Maria Robotnik. Maria tinha uma doença chamada Síndrome da Deficiência Neuroimune. NIRS, sim, eu peguei isso do Google. Eu vou chamar de NIRS que é mais fácil. A NIRS é uma síndrome de imunodeficiência nativa, que fragiliza o corpo do paciente com o tempo. Não sei se é verdade, mas ouvi falar que essa doença também faz Maria não conseguir respirar o ar da terra. Para curar a doença de sua neta, Gerald criou o projeto Shadow e fez a forma de vida suprema, Biolizard, mas ele era perigoso e falho, então ele foi encapsulado pela Lembra disso que vai ser importante. E então com o DNA do líder dos Black Arms, Black Doron, Gerald criou a forma de vida suprema, Shadow Tade Geo. Logo, Maria e Shadow criaram laços de irmãos, até que um dia... I beg of you, please, do it for me, for all the people on that planet. Sayonara, Shadow. Shadow, I beg of you, please, do it for me. Maria! Future for all people who live on that planet. Give them a chance to be happy. Shadow, I know you can do it. That's the reason why you were brought into this world. Sayonara, Shadow, the Hedgehog. Sim, um agente da Gu matou Maria. Depois disso, Shadow caiu na terra. Gu achou e o aprisionou, pois ele era perigoso demais para ficar por aí, mas precioso demais para ser descartado. Só por essa história, já dá pra perceber que a SEGA realmente queria fazer algo bom. Essa história é simplesmente incrível. Tanto que no final do jogo, era para Shadow ter morrido, mas o personagem ficou tão famoso que a SEGA trouxe ele de volta no próximo jogo da franquia, Sonic Heroes. Eles o trouxeram de volta, que na minha opinião foi a escolha certa, porque a maioria dos jogos que o Shadow apareceu são incríveis.
E é claro que ela viu uma oportunidade de mais dinheiro com isso. Shadow também não era para ter sido do jeito que é hoje. Originalmente ele teria esse visual e seu nome originalmente seria Terios Stage Geo. O jogo originalmente estava sendo escrito ainda na produção do desenho dos personagens e fases. Tanto que é por isso que confundem Sonic com Shadow no jogo, já que o desenho original do Shadow era mais parecido com Sonic, só que com cores mais escuras e alguns outros detalhes. Shadow também tem habilidades como o Chaos Control, que é um poder do caos que permite ao usuário distorcer o tempo e o espaço com as esmeraldas do caos. Também peguei do Google. Enfim, acho que já falamos demais do Shadow, agora vamos falar do que realmente é interessante. Bem, agora a gente vai voltar a falar do assunto do vídeo. Sonic Adventure 2, um jogo mesmo sendo antigo, sendo incrivelmente bom e com uma história espetacular, e é sobre ela que a gente vai falar agora. Tudo começa com Robotnik invadindo a base militar da Gun em busca da arma ultra secreta deixada pelo seu avô Gerald Robotnik. Depois de passar pela base militar, ele encontra a arma ultra poderosa, Shadow Stage Geo. Depois de ser libertado depois de 50 anos, Shadow foge e luta com o soldado da Gun. Depois de derrotá-lo, Shadow fala para Robotnik reunir as 7 esmeraldas do caos, e que ele estaria o esperando na colônia espacial ARK. Knuckles e Rouge estão brigando por causa da esmeralda mestre. Robotnik aparece depois de sentir uma presença de uma esmeralda do caos, e tenta roubar a esmeralda mestre, mas Knuckles plana até a esmeralda e a despedaça, assim fazendo Knuckles e Rouge procurarem pelos pedaços da esmeralda para ver quem fica com ela. Depois de cada um pegar 3 pedaços da esmeralda, corta para um helicóptero da Sigma Alpha 2. Eu ainda não aguento esse nome KK. Uma subdivisão da Gun onde Sonic está preso, mas consegue escapar do helicóptero e pular para a cidade com os Novo Guard, fugindo de robôs policiais e de um caminhão da Gun. Corta para Shadow fugindo de policiais depois de roubar uma esmeralda do caos e tendo que fugir para não ser preso. Depois de fugir da Gun, Sonic se depara com um agente da Gun em um robô e precisa derrotá-lo para continuar fugindo. Sonic derrota o robô, mas se depara com Shadow, que está com uma esmeralda do caos, quando usa o Chaos Control e foge. Quando os militares da Gun chegam e acham que Sonic é Shadow e então prendem ele, de novo. Corta para Robotnik no Egito, indo para sua base na pirâmide. Depois de derrotar os robôs, finalmente chega. Corta para Rouge também no Egito, entrando na base de Robotnik, com os dois indo para a colônia espacial ARK, onde Shadow estava esperando Robotnik, e lhe apresenta a arma mais poderosa do universo, capaz de destruir planetas. O canhão Eclipse. Rouge aparece e oferece um acordo aos dois. Falar a localização de algumas esmeraldas do caos em troca do sinalizador de DR Robotnik. Eles aceitam e vão até a Prison Island, onde Robotnik arma o plano de destruir a ilha depois de pegar todas as esmeraldas em 30,00 minutos. Depois de Robotnik distrair os robôs da Gun, Amy aparece e confunde Shadow com Sonic. Robotnik faz Amy de refém. Tails aparece voando no tornado em busca de Sonic. Ele vê Amy e luta com Eggman. Depois da luta, ele vai em busca de Sonic na Prison Land ao mesmo tempo que Rouge pega as esmeraldas. Corta para Amy salvando Sonic. Amy vê algumas escrituras nas celas da prisão. Corta para Rouge falando com Shadow, faltando 10 minutos para as bombas explodirem. Shadow, indo salvar Rouge, se encontra com Sonic, que estava fugindo da ilha. Enquanto os dois lutam, Robotnik avisa para Shadow que faltam para a ilha explodir. Os dois fogem para fora da ilha. Shadow salva Rouge e usa o Chaos Control. Eu vou começar a chamar de controle do caos que é mais fácil. Para ir até a ARK, com 6 esmeraldas, Robotnik faz o anúncio, o lendário. E usa um pedaço do poder do canhão Eclipse para destruir um pedaço da lua, com a 70 esmeralda. Tails destrói os robôs da Gun e vai em busca do presidente para rastrear Robotnik. Na ARK, descobrem que Tails está com a 70 esmeralda e Shadow e Rouge vão em busca dele. Corta para Sonic, Tails, Knuckles e Amy no Egito em busca de Robotnik. Depois de invadir a base, Knuckles vai em busca das 3 chaves. Depois de pegar as 3, acha King Bumbo, um fantasma. Depois de derrotar, Sonic luta com o robô de Eggman e acaba vencendo, quando um foguete é lançado com Sonic e seus amigos dentro indo em duração ARK. Tails planeja usar uma esmeralda do caos falsa para destruir o canhão Eclipse. Knuckles e Rouge procuram os pedaços da esmeralda. Quando os dois se encontram, brigam pelos pedaços da esmeralda mestre. Depois de muito tempo de luta, Rouge tropeça e Knuckles lhe salva. Assim, Rouge como agradecimento, dá os pedaços da esmeralda mestre. Eggman vai até Sonic e seus amigos para os derrotar de uma vez. Eggman acha Amy e faz ela de refém para fazer os outros irem. Depois de chegar, Sonic tenta entregar a esmeralda falsa, mas Eggman prende Sonic e o manda pro espaço, faltando 20 minutos para o tiro do canhão esmeraldas. Mas Shadow descobre que Knuckles vê Sonic. Sim, Sonic não morreu, caiu no Click Baichara. Sonic usa o controle do caos para voltar depois da explosão. Rouge fala que Shadow pode ter suas memórias falsas, mas Shadow não liga e vai direto ao sinal da esmeralda. Sonic está indo em direção ao canhão Eclipse, mas Shadow aparece, descobrindo que Sonic usou o controle do caos com a esmeralda falsa. Eles apostam uma corrida e Sonic acaba vencendo e desativando o canhão. Corta para Eggman tentando ativar o canhão, mas acaba abrindo um vídeo de Gerald Robotnik, revelando que Gerald modificou as memórias de Shadow para fazer ele pensar que Maria desejasse vingança. Assim, todos planejam parar o poder das esmeraldas com a esmeralda mestre, com todos indo em direção das 7 esmeraldas do caos. Amy encontra Shadow olhando para a Terra e o convence a ajudar, fazendo ele lembrar que Maria nunca desejou vingança, mas sim a proteção daquele planeta. Sonic e Knuckles, estão indo em direção a uma réplica do santuário da esmeralda mestre. Eles acham Biolizard. Shadow chega e distrai Biolizard enquanto eles vão fazer as esmeraldas pararem de se descontrolar. Biolizard usa o controle do caos para a frente da colônia, enquanto Sonic e Shadow reúnem as 7 esmeraldas e se tornam super, simplesmente épico. Enquanto os dois dividem em um pegando argolas e lutando contra Biolizard. Depois da luta, Shadow se sacrifica para salvar a Terra, assim, salvando a Terra e cumprindo o desejo de Maria. What's the matter, Sonic? Oh, it's nothing. Come on, let's go home. Dude,
believe the planet is cool and blue as me. Sayonara, Shadow the Hedgehog. Can you feel life moving through your mind? Meu amigo, ó que foi isso? Essa história é simplesmente incrível. O sacrifício do Shadow também é espetacular. Sério, a SEGA realmente queria fazer algo bom como uma despedida dos jogos para consoles dela. Sinceramente espetacular. É por isso que as pessoas gostaram tanto dela. A redenção, a história e o motivo dele querer a destruição da Terra. É simplesmente espetacular. Tudo nesse jogo é espetacular. E outra coisa que é incrível nesse jogo é a... Rolling around at the speed of sound. Got places to go, gotta follow. Trilha sonora, mano. Se a história, personagens e jogabilidades já eram bons. Alguns ruins mais do que... Imagina a trilha sonora. Todas as trilhas sonoras nesse jogo são boas, mas vamos falar das duas principais, as duas melhores músicas desse jogo que fazem a alma dele. Live and Learn e Escape from the City. Meu amigo, acho que eu vou explicar bem menos de Live and Learn porque todo mundo ama e até apareceu no filme. Apenas cinema. Live and Learn tem uma letra magnífica e tem uma batida simplesmente cinema. Mas se você for reparar bem, todas as obras que têm algo a ver ou colocam algo de Sonic Adventure 2 tem Live and Learn. Isso não é à toa. Até porque ela é a música principal do jogo, cinema. Agora Escape from the City, mesmo não sendo uma música principal do jogo, ela é incrível. Ela é a música que toca na desfase do jogo da história dos heróis, na City Escape. E ela é espetacular. Simplesmente CINN. Ela é incrível. E na minha opinião a batida dela chega a ser melhor que a de Live and Learn. Inclusive tão falando que no filme tocou Escape from the City, mas o nome não é Escape from the City, e sim um Control. Eu cheguei a ouvir essa música e nos comentários só tinha gente falando que era Escape from the City, mas na minha opinião não tem nada a ver se realmente for Escape from the City, tá aí, né? Então foi isso. Espero que tenha gostado. Esse foi meu primeiro vídeo longo e pretendo fazer mais. Obrigado por ter assistido e falou!